Então, o sétimo dom, o mais elevado, o abismo da sabedoria de Deus. Romanos 11, 33. O abismo da sabedoria de Deus. Então, o dom da inteligência nos levou até a sua última perfeição, a nossa fé. Nos deu uma divina certeza, uma fé firme, esclarecida, né? O Senhor dizia, né? Até agora vocês não entenderam, depois eles entendem. Filipe, há tanto tempo estás comigo e não sabeis de quem vê o Pai, quem me vê, vê também o Pai, né? Porque eu estou no Pai. Então ele esclarece os apóstolos sobre o mistério da Santíssima Trindade, mistério da presença, né, das pessoas da Santíssima Trindade, umas nas outras. Então a fé, pelo impulso do Espírito Santo, se torna esclarecida, firme. A fé iluminada em certos momentos pela intensidade da luz divina. Então, iluminada a um grau. A caridade, então estamos no dom da sabedoria. A caridade é poderosamente ajudada por tanta luz, causando uma oração de grande recolhimento e de quietude. A alma não é mais atormentada e dividida pelas criaturas. Ela fica livre do fascínio das criaturas, pelo dom da ciência, né? Esses dois dons. Está desligado? Não, tá. Então, ela, liberada do fascínio das criaturas, ela subiu e, pelo dom da inteligência, ela entra nessa luz do Espírito Santo. Livre das criaturas, livre dos erros, livre das imaginações deformantes, a alma penetra no mistério de Deus. Os sentidos são obrigados a ficarem inativos. A luz é toda para o que é de mais alto na nossa alma. Certa dor para a alma, e a alma passa por aflições, que são a noite dos sentidos, porque ela tem que deixar de lado o que ela está acostumada e viver num nível mais divino do que humano, né? Menos que tende a que ultrapassa, né, o humano, ultrapassa as medidas humanas habituais. Então ela vai ser purificada por uma elevação que fará com que ela terá uma grande provação do ponto de vista da fé, né, da fé, da esperança. A fé em geral é provada profundamente, e isso vai fazer com que ela se eleve, porque Deus quer elevar a alma. Ninguém pode vir a Deus e ficar nessa vida, mas mesmo assim a gente pode se elevar e muito acima do que a gente pode imaginar. Porque nossas ideias sobre Deus são muito reduzidas, e Deus quer fazer com que a alma tenha ideias sobre Deus, mas conformes a sua divindade. E se acompanha, em geral, de tentações, de provações, nível da fé, nível da esperança, talvez, também. A inteligência é obrigada a deixar de lado sua maneira natural de proceder, que é o raciocínio. São Tomás não quis terminar a Suma Teológica, não conseguia mais, talvez por isso, não sei. A alma passa ordinariamente por grandes provações, que são a noite passiva do espírito. Mas no final é um dia radioso para a alma.
necessidade do dom de sabedoria. Então isso aí que a gente acabou de falar, de respeito ao dom da inteligência. Então a inteligência vai iluminando a alma, faz ela passar por grandes provações. Mas qual é a necessidade então que a gente tem da sabedoria? Isso aí já não é a sabedoria, essa elevação da alma causada pelo dom da inteligência? Chegamos ao cume da vida espiritual com os dons de ciência e de inteligência? Se pergunta, né? A resposta é não. A fé chegou à sua perfeição, mas a caridade, que não passará, a caridade, que é uma virtude ao mesmo tempo da terra e do céu, pede mais. A medida da caridade é Deus. É o céu, é Deus todo inteiro. Com os maravilhosos dons de ciência e de inteligência, são ainda com ideias finitas, limitadas, apesar de irem além das palavras humanas. Essas ideias permanecem limitadas. Então a gente vai subindo, levando a alma, vai compreendendo coisas que não compreendia antes, chegando a alguma coisa assim realmente extraordinária, do ponto de vista da compreensão. Não, isso se faz muito simplesmente. Isso não se faz como coisas extraordinárias do ponto de vista humano. A alma está lá, o irmão está lá, está lavando a louça, está fazendo isso, está quieto, e essas coisas Deus opera na alma. Não necessariamente porque haverá um milagre, uma luz, uma levitação, não é isso. É uma coisa que se passa na alma. Mas essas coisas que se passam na alma, motivadas pelos dons de ciência e de inteligência, não é tudo. A caridade queria possuir a Deus todo, o Deus infinito, enquanto Ele é infinito. A amplidão da caridade é superior a tudo o que os dons de ciência e de inteligência podem nos mostrar. Uma pequena comparação. As comparações ajudam e ao mesmo tempo elas às vezes atrapalham também. Uma criança que está com seu avô. Ela o conhece parcialmente. Ela não conhece todo. O avô tem preocupações que a criança não pode entender. Mas ela ama o avô todo. Então ela conhece o avô parcialmente, embora ela ame o avô todo. Então é mais ou menos a mesma coisa. Os dons de ciência e inteligência nos fazem conhecer Deus já de maneira extraordinariamente verdadeira, mas parcial. Enquanto que a caridade ama a Deus todo, mesmo se ela não o conhece perfeitamente, ela o ama tal como ele é, mesmo se ela não o conhece tal como ele é. São Tomás diz que as coisas que estão acima de nós convém amar mais do que conhecer. Então, o que está acima de nós convém mais amar do que conhecer. Convém, ou então é possível, né? É possível amar as coisas que estão acima de nós mais do que a gente pode conhecê-las. E o que está abaixo de nós convém mais conhecer do que amar. Está abaixo de nós, não merece o nosso primeiro mandamento, a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E não tem nenhum mandamento que manda amar as coisas. Por quê? Porque as coisas estão abaixo de nós, não merecem. Conhecê-las não é um problema, se bem que pode isso atrapalhar. Né? Hoje em dia, como estão gostando de repetir, né? Você conhece cada vez mais e mais sobre menos e menos. Mais e mais porque é descoberto tudo isso, menos e menos porque essas coisas são menores, no sentido de menores. Não é... Você conhece muitas coisas, daquelas coisas menores. Então você conhece muito daquilo que não é importante e conhece pouco sobre Deus.
Mas conhecendo muito das coisas inferiores, a tendência é amá-las. Por isso é um certo perigo essa profusão de ciências, muito interessantes, aliás, mas que fazem com que a alma comece a procurar algo que está, se afeiçoar o que está abaixo dela. Então, São Tomás diz, então, convém mais amar do que conhecer quando se trata de Deus. Não para opor uma coisa a outra, mas para dizer que aí a amplidão da caridade é maior, é mais, digamos, mais perfeita, ao menos. Maior não sei não, mas é mais perfeita do que o conhecimento. Aqui na Terra, né? No céu é misterioso, é a visão beatífica. Como disse São Gregório Magno, a medida do conhecimento é a medida do amor. Só que aqui na Terra, esse conhecimento, ele é na obscuridade da fé, enquanto que o amor é na caridade, cuja perfeição já é a que haverá no céu. Então é uma coisa, uma superioridade em relação a Deus. Então um irmão que não leu a Suma Teológica, ele não deve se preocupar. Se ele ama Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, se ele ama Deus nos seus irmãos, se ele ama Deus no ofício divino, se ele ama Deus em tudo, ele tem aquilo que é maior. E como nas coisas acima de nós convém amar mais do que conhecer, a gente pode ir mais longe no amor do que no conhecimento. Um irmão converso pode estar mais adiantado do que um irmão que é professor de teologia. A caridade quer tudo, quer Deus todo, face a face. A fé não pode dá-lo. Só a visão poderá dar. O amor vai mais longe do que o conhecimento quando se trata do que está acima de nós. A caridade quer ir além da fé, mas quem a guiará, pois o coração ama, mas não conhece. O amor de Deus foi difundido em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos é dado com Ele, diz São Paulo, Romanos 5:5. O amor de Deus foi difundido em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos é dado com Ele. Ora, é o Espírito Santo que nos fará conhecer a Deus, pois sendo Deus, a divindade não ultrapassa sua capacidade. Ora, o Espírito Santo habita a alma em estado de graça. Ele vai, pois, comunicar à alma algo maior do que a inteligência, do que o dom da inteligência. E do que o dom, esse algo maior, é a sabedoria. Então, o Espírito Santo habita a alma, está de graça, e ele vai comunicar à alma algo maior. Esse é algo maior que a gente vai tentar estudar, vislumbrar. Então, terceiro objeto é a atividade da sabedoria. A inspiração da sabedoria não é outra coisa, senão uma moção do Espírito Santo, pela qual ele nos comunica, por via do coração, algo da experiência da visão beatífica. Uma definição aqui do Padre Gardel. E ele bota dessa maneira, como uma experiência de algo da visão beatífica sem a visão, mas algo que algo dessa união que existe no céu. Por isso só quem está em estado de graça pode ter o dom da sabedoria, como os outros dons também. Nós permanecemos no campo da fé. E a sabedoria, ela é uma situação bem complexa aqui, bem sutil. Que ele está na vontade e está na inteligência. São Tomás diz, a sabedoria, que é um dom, tem certamente sua causa na vontade, isto é, na caridade. Porém, ela tem a sua essência no entendimento. Então, um dom que essencialmente está no entendimento, embora sua causa
seja a vontade. Coisas que nos ultrapassam, a gente tem dificuldade em discernir exatamente. Mas vamos em frente, guiados por São Tomás, guiados pelo Padre Gardel. Mas o Espírito Santo infunde em nós um conhecimento experimental, connatural de Deus. Então, conhecimento connatural, dois sujeitos jogam de futebol, e aí o outro lá vai lá, cruza a bola, o outro faz o gol de cabeça, tal. Aí ele falou, não, eu pensei que você ia cortar para a direita, cortar para a esquerda, você dá um chute para cá assim, cruzado, como você costuma fazer, aí eu já fui me preparando, subi, bati de cabeça e fiz o gol. Há uma certa connaturalidade entre os dois. Os dois jogam futebol, gostam de futebol, um conhece bem o outro, tal. Então, um conhece o outro por connaturalidade, por assim dizer, né? Eu tenho a mesma natureza futebolística que o outro, então eu adivinho, mesmo sem o outro falar nada, eu adivinhei o que ele ia fazer. Com naturalidade, a pessoa tem a virtude da castidade. E mesmo que ele não seja teólogo, ele não sabe definir a castidade exatamente, aliás, é complexo, a questão de concupiscível, irascível, mas ele bateu numa situação um pouco estranha, ambígua, ele fala, não, isso não. Então, o conhecimento com naturalidade. Como ele possui a virtude, que ele não sabe definir, mas ele a possui, ele discerne por connaturalidade o que é conforme e o que não é conforme. Ele bateu o olho, ele já está vendo. Então, ele diz que é uma certa connaturalidade com Deus. Um conhecimento experimental e connatural de Deus. De Deus, com Deus, né? Porque a alma reage como Deus, por assim dizer, né? Ela vive como Deus, ela pensa como Deus, ela age como Deus, né? Simplificando, né? Assim, como verbo, então, né? Como Nosso Senhor faria. Nós sentimos não com os olhos corporais, nós vemos não com os olhos corporais, não com os olhos da inteligência, mas com os olhos iluminados do coração. Não encontro muitas palavras para explicar, né? Mas ela está, a causa está na vontade e a essência está no entendimento. Então, olhos iluminados do coração. Tem o coração que se aproxima à alma de Deus e tem a inteligência que vê por causa dessa proximidade. União atual com Deus experimentalmente conhecido, diz o Padre Garrigou. União atual com Deus experimentalmente conhecido. União atual com Deus, né, pelo estado de graça, pela comunhão, por tudo, né? União atual com Deus experimentalmente conhecido. Não que você vai sentir Deus, não, porque Deus não é sensível, né? Então não adianta querer sentir Deus. Você quer sentir Deus, então a gente tem que dizer, então não era Deus. Como é que você sentiu um Deus? Não, teve que sentir uma coisa assim, mas fiquei arrepiado. Não, então não é Deus. Mas Deus não é assim, arrepiado? Não, Deus não é arrepiado. Tem jeito, não. Você está equivocado. Então, esse experimentalmente, se passa na cume da alma, na alma, na parte espiritual, na nossa inteligência, nossa vontade, que não é sensível, né? União de conhecimento quase experimental e de amor muito íntimo, diz também Garrigou. Essa expressão que eu penso que é de São Tomás, contemplata tanquam amata, contemplar as coisas de Deus enquanto amadas. É uma experiência obscura da imensidade da divindade. A alma se abisma no tudo de Deus.
ela experimenta a Deus de certa maneira. De certa maneira. Não é uma experimentação tipo carismático, mas é uma experimentação que transcende as palavras, que Deus é puro espírito. Então, a experimentação de Deus, se Deus é puro espírito, experimentar Deus pelo dom da sabedoria é uma experimentação que se passa, que não pode ser feita pelos sentidos. É a adoração. A alma não pode mais exprimir o que sente. É como o equivalente da visão do Espírito Santo, que testemunha no fundo da nossa alma que o que sentimos é a verdade. O dom da inteligência nos faz dizer, entendo. Entendo o que significa Deus caritas est. Entendi, estava na aula lá, eu entendi, fiz distinções muito bem feitas, tal, é isso mesmo, é extraordinário, um ganho imenso para a inteligência. Mas o dom da sabedoria, ele vai mais longe, eu me aproximo do que significa Deus caritas est. Eu toco o que significa Deus caritas est. Eu experimento o que significa Deus caritas est. Experimentar na alma, né? Não nos sentidos. Pode, às vezes, repercutir sobre os sentidos, não tem problema nenhum. Mas não é ali que se dá a união da alma com Deus. Deus é puro espírito e Deus não. Agora, a vida da pessoa, né, está realmente bem unida a Deus e repercute, mas é uma repercussão. Não é essencialmente isso que faz a união. A união se faz na pura fé, que nós temos de mais espiritual. Então, num caso eu entendo, no outro caso eu experimento. Saboreio, por assim dizendo, mas saboreia também com o mais alto da alma, não é? Saborear com o paladar. Aquele que adere a Deus de São Tomás não faz senão um espírito com ele. Não, mas isso aqui é de São Paulo, né? São Tomás cita a súmula. É um ato da inteligência de quem se encontra, por assim dizer, diante de Deus, em face de Deus. Um cego que está na presença de outra pessoa sabe, sente que a pessoa está ali, mas não a vê. Então a gente também, pela sabedoria, tem uma união com Deus, uma proximidade com Deus, o qual a gente não vê, mas a gente tem como a experiência da sua presença. Santa Teresinha de Morrer dizia, quanto a vê-lo, quanto a ver a Deus, eu o verei. Quanto a estar unida a Ele, eu já estou completamente. Já estou completamente. Então, a gente não vê, mas já está em contato com Deus. É ver não de perto, mas estar com Deus, abismado em Deus. É o ato mais semelhante à visão que seja possível ter aqui na Terra. Mais semelhante à visão, sem a visão. Por isso que é uma visão, uma coisa assim, pode ser um auxiliar extremamente grande, né? Mas não é isso, não é isso. Porque a visão beatífica, é a visão da essência de Deus. E aqui eu tenho um toque, uma proximidade com a essência de Deus. Ora, a essência de Deus não pode aparecer por nenhuma visão. A visão é útil, pode ser um auxiliar extremamente grande, mas eu não posso ver Deus nem numa visão. Bom, Deus pode se comunicar à alma de certas maneiras, mas o que toca os olhos, ouvidos, tudo isso, não. Nem o ouvido ouviu, nem o olho viu, nem não subiu o coração do homem, que Deus preparou para os seus eleitos, né? Para as almas que o amam. Mas isto custa caro à alma. É muito dolorosa para a alma se aproximar de Deus.
Porque vai ter que haver uma equivalência, vai ter que haver um entrosamento. Ora, a alma, devido aos seus pecados, devido à sua natureza, ela não está apta a ser unida a Deus. Então, quando vai fazendo isso assim, é pior do que uma injeção de B12, coisa bem assim. Por quê? Porque é algo que não está adaptado, vai ter que se... Deus vai puxar a alma, e isso vai se preparando ao longo da vida. Pequenas renúncias que a gente faz, os jejuns, pecados de caridade, a de paciência com os irmãos, tudo isso, vai preparando a alma para uma união. E a alma não deve fugir dessas ocasiões, onde ela já vai sendo purificada, e sobretudo na oração. Mas isto custa caro à alma, é muito doloroso se aproximar de Deus. É como aniquilar-se, aniquilar nossa maneira de ser para estar diante de Deus. Santa Teresa d'Ávila convida as irmãs a desejar muito humildemente essa íntima união com Deus, mas não forçar a entrada. Efeitos, ainda um garrigou aqui, peraí, um pouquinho mais. Há como um abraço espiritual de Deus. Rompei a tela desse encontro, diz São João da Cruz. A alma está realmente perto de Deus, como se houvesse só uma breve coisa que separa ela de Deus. Não sei se romper aqui significa morrer, ou se é algo que se passa ainda na Terra. Então, bom. O toque divino que tem um sabor de vida eterna. A caridade encontra uma luz adequada aos seus anelos. Estes são os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Então, deixa eu ver aqui, né? Não se trata do que faz os carismáticos, mas se trata da verdadeira adoradores em espírito e verdade. Nossa alma é espiritual, Deus é espírito, nossa alma é criada à imagem e semelhança de Deus. Então, nossa alma é capax Dei, ela é capaz de Deus, se Deus quiser. Então, se a alma é fiel, Deus faz com que essa alma, que é capax Dei, capaz de Deus, se torne realmente unida a Deus. Que esse capax Dei se realize na sua plenitude. Aí é essa união, feita pelo dom da sabedoria. A caridade encontra uma notícia de Deus, quer dizer, um entendimento, uma notícia, uma ideia, uma representação, bota notícia aqui, acho que é um termo que vai se adaptar melhor. É a altura do seu instinto, dos seus desejos. A alma se aproxima da Santíssima Trindade. Ó meus três, dizia a bem-aventurada Elisabetta Trindade, ó meus três. A alma se volta para Deus de uma maneira muito familiar aqui, né? Ó meus três. Realmente ela está muito perto de Deus. Isto é para nós, para todos em graus diversos, mas para todos. Graus mais perfeitos para certos santos, evidentemente, que Deus preparou para Nossa Senhora, para São José, é superior aos outros santos. Então, há graus, mesmo que a gente queira, assim, faça tudo direitinho, tem santos aos quais Deus destinou uma glória, um conhecimento, uma sabedoria maior. Mas é para todos. Graus mais perfeitos para os santos, graus menores para os outros. Mas todos devemos aspirar a isso. Senão, o que a gente está fazendo aqui? Tem uma frase de São João da Cruz, bem interessante, mais ou menos assim, ele diz:
ou almas destinadas, criadas para tais grandezas. O que estás fazendo? O que procurais? Porque vocês vão atrás dessas coisas que são nulas, né? Então, lembrar que Deus nos fez para isso, para essa união da vida de oração, da vida de sabedoria, né? Da união com Deus, que pode se fazer especialmente na oração, especialmente na missa, né? Especialmente na comunhão, mas também em qualquer momento. É uma vida que deve ser contínua, de união com Deus. Então, no trabalho, no estudo, em toda parte. Oração de união. O dom da ciência tirou os obstáculos, o dom da inteligência revelou o interior do mistério, e a sabedoria nos une a Deus, nos fazendo tocá-lo, entre aspas, né? Tocá-lo, por assim dizer. Nós nos abismamos em Deus, que reside no fundo da alma. E isto é para nós. Bem-aventurança dos pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Então, o dom da ciência é comparado àquilo que parte da criatura e sobe para Deus. Não sei se é o dom das provas da existência de Deus, não sei, mas digamos, ele compara aqui a uma linha reta, que parte da criatura vai para Deus. A oração na qual a alma considera a criatura e vai para Deus. O dom da inteligência é uma espiral que vai ascendente. Então a gente vai considerando uma coisa para passar para outra, e vai. Parte talvez das criaturas também, e vai subindo assim. E o dom da sabedoria é aquele que se fixa em Deus e não fica imóvel, rodando, mas imóvel. Como a águia, lá ela fica rodando, é interessante ver, né? Tem umas que vêm aqui, elas ficam lá assim, aproveitam do corrente de ar, né? Ela fica rodando lá em cima, assim, contemplando não sei o quê. Então, essa é a imagem da sabedoria. Ela é uma contemplação contínua, uniforme de Deus. Com a sabedoria, a alma foi até Deus. Agora, ela vai fazer um outro movimento. Então, além desse que contemplar, fixo, né? Que é certamente o que há de maior, mas isso vai ter um efeito, uma consequência, que vai, é o que nós vamos falar agora. Ela agora vai descer e submeter tudo ao que ela viu e experimentou em Deus, ou de Deus. Ou seja, estando em Deus, então, sem deixar Deus, um pouco como os anjos, né? Os anjos estão nessa contemplação contínua de Deus e eles vêm, anjos da guarda, nos ajudar. Então a alma também ficará nessa contemplação contínua de Deus, mas poderá, sem deixar Deus, fazer como os anjos da guarda, botar ordem, ter alguma influência no que está abaixo. Segundo Santo Agostinho e São Tomás, a sabedoria não se aplica somente à contemplação de Deus, mas também a consultá-lo para obter dele as diretivas práticas, como Moisés descendo do Sinai. Então ele tem contato com Deus, mas ele vai dar uma capacidade de ter uma ação no que está abaixo. Esse dom vai ordenar tudo segundo a altura
da perfeição de Deus. Sabedoria do Espírito Santo, ela vai ordenar. Então o sábio ordena, ele é capaz de ordenar. Santo João da Cruz dá uma comparação que a gente fica até assim meio surpreso, a gente sorri, mas ela é muito boa. Ele diz, quando a pessoa vai se pentear, aí tem um cabelo grande, né? Pega o pente e bota no cume da cabeça, depois vai descendo assim e botando ordem no cabelo. Cume da cabeça, a contemplação. Descendo, botando ordem nas afeições. Então, o sábio, ele bota ordem em tudo, porque ele parte de Deus. Ora, a ordem traz consigo a paz, já que a paz é a tranquilidade da ordem. O sábio está em Deus, partindo de Deus ele bota ordem, botando ordem ele tem a paz. Ele está em paz e irradia a paz, como Deus. Deus é tranquilo e tranquiliza todas as coisas, diz São Bernardo. Então, sabedoria é igual a contemplar. Sabedoria leva a contemplar, não é igual a contemplar. Contemplar leva a consultar. Consultar leva a ordenar. Por a norma divina em tudo, em si e nos outros. A norma divina em tudo, em si e nos outros. Espiritualidade, né? Espírito apostólico. Nosso Lefebvre botava ordem nele e na congregação que ele fez. Botava ordem no seminário de Econa, onde ele ficava mais frequentemente. Então, bota ordem em si e bota nos outros. São Bento, ordem em si e ele botou ordem nos outros. Ele fez uma regra, redigiu uma regra para que houvesse ordem, a ordem que ele havia recebido, né, absorvido na sua união com Deus, ele botou na sua regra, na nossa regra, e a nossa regra transmite essa ordem. Se a gente se afasta dessa regra, a gente perde essa ordem. Tem coisas que a tradição modificou um pouco, né? E as circunstâncias, né? Como lavar os pés dos hóspedes, coisas assim. Mas na parte que a gente vê que é eterna, quem se afasta disso, se afasta de Deus e perde a sabedoria. A norma divina em tudo, em si e nos outros. E daí o título de Nosso Senhor de Rei Pacífico. Nosso Senhor é a sabedoria encarnada, e ele é o Rei Pacífico, porque ele pacifica todas as coisas. Uma vez eu li um artigo que dizia que na França, antes da execução de Luís XVI, havia pena de morte, mas já havia 50 anos, mais ou menos uma coisa assim, nessa linha, que não tinha havido penas de morte. O país, sendo mais católico, não era o céu, não, claro que não. Mas, digamos, ou então era em Paris, não sei bem, não lembro para todos os detalhes, mas ele fazia uma comparação, contraste, entre os tempos modernos e os tempos da monarquia francesa. Então, claro que havia desordem, havia uma pessoa de coisa, mas outra comparação interessante é quando a gente pega ali tinha um documentário do Polícia Internacional, mostrava que na Áustria, até uns 30 anos atrás, não tinha encontrado, assim, um caso desse, de um criminoso em série, tivesse matado, né, 10, 15 pessoas em série, assim, escondido. Né? E os Estados Unidos estavam bem acostumados a tratar com esses assuntos, porque lá não era nada, tinha acontecido muitas vezes. Então, a Áustria, país católico, Estados Unidos, país protestante.
Bom, se bem que tem muitos católicos também, mas digamos, na inspiração geral protestante. Então, onde o Nosso Senhor está mais presente, tem mais ordem. Onde Nosso Senhor está mais ausente, tem mais desordem. Assassinatos, divórcio, suicídio, tudo isso. Aborto, né, tudo isso. Então, onde Nosso Senhor está presente, Ele é o Rei Pacífico. E uma comunidade bem regrada em relação à sua regra, a tudo que tem que ser feito, Nosso Senhor reina. E reinando, ali há essa paz divina. É uma paz que opera, não é uma paz assim, todo mundo quieto e ninguém não sabe fazer nada e não dá trabalho porque fica todo mundo sem fazer nada. Não. Por que São Tomás conseguiu escrever a Suma? Porque ele havia ali um clima de ordem, né? Na Sorbona e na ordem dominicana. Ele teve que combater também, alguns doutores da época. Mas para dizer, onde tem ordem, a ordem ela faz grandes coisas. Por que a França construiu a Catedral de Chartres e as outras também? Porque havia suficientemente paz ali para construir isso, e assim por diante. A paz é a paz que faz crescer as coisas. É na paz que as coisas crescem, que melhoram. A guerra pode ser ocasião também, né, de valor, né? Mas você faz a guerra porque você ama a paz. Se você é um bom soldado, o objetivo da guerra é a paz. Eu não sei um que seja completamente doido, que quer a guerra pela guerra. Existe, claro. Mas o centro de tudo, né, a razão de tudo e o princípio de tudo é a paz, que é a tranquilidade da ordem. Sem tranquilidade da ordem é impossível aprender o gregoriano, é impossível aprender a missa, é impossível fazer uma ordenação total. Você vai nesses povos assim, é quase impossível fazer alguma coisa que preste. Não sei como é que é lá parece que a Rocinha melhorou, né? Não sei bem o que está. Mas você vai num lugar assim, bem, como Teixeira de Freitas, não sei. Não, tem alguns bairros de Teixeira de Freitas que competem com o Rio de Janeiro, com o Conselheiro também, Conselheiro Paulino. Se você morar num lugar assim, bem, você não consegue estudar. Você não consegue fazer muita coisa, suponho, porque aqui já está problemático, esse som que vem lá de baixo, assim. Vou talvez fazer uma novena nós todos, pedir a Deus que uma novena seja de ofício, seja outra novena, estou pedindo na missa, que esse som cesse, né, porque ele nos atrapalha. Então, quanto mais um povo é bárbaro, né, menos tem paz, e menos tendo paz, menos as atividades que realmente que aproximam de Deus ficam mais difíceis, evidentemente. Então, a paz é necessária para toda obra boa, para toda obra grande, ao menos, toda obra importante. Então, Nosso Senhor, Ele é o Rei Pacífico, Ele bota a paz. Bota a paz na alma, bota a paz na comunidade, bota a paz nas famílias, bota a paz nas cidades, bota a paz nos países e bota a paz nas relações internacionais. E Ele é o Rei Pacífico porque Ele é a sabedoria encarnada. Então Ele é o nosso exemplo. Ele acalma as tempestades. Os apóstolos, né, acordam, né? Ele vai acalmar as tempestades, depois diz porque homens de pouca fé, né? O que vos está nesse estado aí? Porque Ele, onde Ele está, Nosso Senhor traz a paz. Traz a paz para os corações, e nossos corações estão bem assim perturbados. Ele acalma os desejos, Ele acalma tudo, né?
Por isso que na missa, né, na missa pontifical, o bispo canta, né, Pax Vobis. Também nas missas que tem glória, né? É dizer Pax Vobis. Esse Pax, quando a gente escuta, né, lembrar da sabedoria. Né? É a sabedoria de Deus que traz a paz. É a sabedoria de Deus Ele quer me dar. É a sabedoria de Deus Ele me dá pelos dons do Espírito Santo. A sabedoria de Deus Ele me dá pelo dom da sabedoria. Então, isso aí. Então, terminamos, né? Ao menos essa parte da explicação, uma por uma. Depois veremos ainda algumas coisas. Termina segunda-feira. Então, contemplar essas maravilhas da graça divina, pedir a Deus, né? Porque uma conferência é uma coisa muito reduzida, é Deus que não nos mostra os seus dons. Então, essas maravilhas da graça divina, contemplá-las, desejá-las, pedi-las. Então, contemplar, desejar e pedir. Então, terminamos.